Muito bem. Boa noite, graça e paz. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma oportunidade, que o Senhor nos dá de estarmos reunidos na casa do Senhor para adorar a Ele, que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Mas antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa oração. Quero aqui somente atualizar um pouquinho a nossa lista de pedidos de oração. Vamos lá. Pela vida do irmão Benê, pela vida do irmão Elias, pela Beatriz, pela irmã Margarida, pela irmã Maria Jorge, pela irmã Joana, que esse final de semana ela não passou bem, depois do almoço no domingo passou mal, aliás, no sábado, Mas Deus no controle de tudo e nós cremos que ela vai ficar bem. Também o irmão Roberto, que está em casa, mas requer as nossas orações, está com dificuldade de alguns medicamentos que são caros. E pela vida da minha sobrinha Maria, que fez a cirurgia e vai precisar fazer quimioterapia e radioterapia. Mas ela está bem, graças a Deus, e louvamos ao Senhor por isso. Também pela vida do seu Edivaldo, que teve AVC e teve uma melhora, e até chamou pelos filhos, Então isso é muito bom. Então nós louvamos ao Senhor. Pelo Renato também, que quebrou o braço, mas foi bem pequeno o acidente, E também pelo Luiz Adriano, que teve a aneurisma. Oramos também pelo seu Guilherme, continuaremos orando por ele, que está com câncer, para que Deus tenha misericórdia da vida dele, tá certo? Temos mais algum pedido de oração? Ou só esses? Muito bem, vamos ficar de pé então e vamos... Sua mãe, como que é o nome? Maria Claudete. Enfermidade? Outros problemas? Tá certo, vamos orar também pela Maria Claudete para que Deus dê graça e sabedoria para que eles tratem os problemas que precisam ser tratados. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai bendito, eterno e amado que estás nos céus, te rendemos graça porque o Senhor é bom e até aqui o Senhor nos tem ajudado. Obrigado, Senhor, por mais um dia que passou, pela noite que o Senhor nos tem dado. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Tua casa. Essa noite é uma noite que iremos estudar um pouco mais da Tua palavra e te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha mostrar para nós a verdade da Tua palavra, os desígnios, mostrar, Senhor, aquilo que está em oculto, para que nós venhamos entender e compreender e saber que necessitamos vivenciar e viver cada dia por esta palavra, que é a que nos molda, que nos edifica, que nos purifica, que nos mostra o verdadeiro caminho que devemos seguir. Te pedimos, ó Deus, na Tua infinita misericórdia, que tenha, Senhor, o Seu trabalhar na vida de cada um daqueles que mencionamos os nomes aqui. Deus, Tu conheces cada problema, cada dificuldade, cada enfermidade, e nós clamamos ao Senhor pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que haja cura, Deus, que haja libertação, que haja transformação de vidas, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso. Nós te agradecemos pela vida do Eduardo, Senhor, que a cada dia ele está melhorando, Senhor, nesse processo. Sabemos que é lento, mas nós cremos que o Senhor está no controle e daqui a uns dias esse menino estará fortalecido, revigorado em sua saúde, sendo assim a Tua vontade, o Teu querer. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor está no controle de toda a nossa vida. E te pedimos, ó Deus, que nos ajude, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar nesta noite e possa cada dia nos orientar a maneira que devemos nos portar, agir, falar, nos conduzir e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Te louvamos por tudo isso e te agradecemos. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar.
Estamos então no livro de Romanos, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 4. Nós falamos até o versículo de número 10 a semana passada. Vimos o relato a respeito da vida de Abraão, que baseado nisso que nós estamos falando nos últimos dias, e sabendo que Abraão é o pai da fé, e nós temos aí uma herança dele, e essa herança não é material, mas sim espiritual, porque é tratado na fé. Tá certo? Então vamos lá, o capítulo 4, versículo 10. Vamos reler aqui. Deixa eu pôr aqui porque o vento está... O vento levou, né? Levou a página. Na verdade, o versículo 11, né? Nós falamos da promessa. E o versículo 11. E Abraão recebeu o sinal da circuncisão como selo de justiça da fé, que teve quando ainda não havia sido circuncidado. E isto para que ele viesse a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados. Então aí ele está falando novamente da nossa vida, né? O nosso trajeto aqui como gentios, que não somos circuncidados, não passamos por isso e nem vamos passar pelo fato de ser um ato já da lei, ou que persistiu até a lei, vem Jesus Cristo, cumpre a lei. E agora nós vivemos pela fé e cremos pela fé, a fim de que a justiça de Deus fosse atribuída também a nós ou a eles, os que são chamados gentios. Tá certo? Eu não olhei se eu estou certo na câmera, gente. Tá certo? Legal. Muito bem. Versículo 12 diz: Ele é também pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então nós falamos, analisamos lá no texto, né, de Gênesis. Então entre o capítulo 12 e o capítulo 17 há toda a descrição de quando Deus chama Abraão, ainda Abrão, né, para ir para uma terra, e Abraão vai, então ele crê em Deus, e isso lhe é imputado por justiça. Então, e depois disso, que ele vai passar pela circuncisão, vários anos depois. Deus chama com 86, com 90 ele vai ser circuncidado. 99, né, na verdade. Então, ele passa a ser também o chamado pai dos circuncisos. Mas devemos sempre lembrar que a circuncisão veio antes da lei, portanto, a lei, né? A lei, ela não traz esta herança para nós, porque a herança não é firmada na lei. Então, quando nós falamos que nós herdamos as promessas que Deus fez a Abraão, então não foi as promessas da lei. E hoje nós temos essa confusão das pessoas entenderem que nós somos herdeiros da lei, por isso temos que guardar sábado, temos que não comer carne de porco, temos lá uma série de circunstâncias que a lei de Deus atribuída, vinda pelas mãos de Moisés, ela vai regimentar o povo. Mas nós não somos figurados ou configurados ou firmados na lei, mas sim na promessa de Deus que foi feita a Abrão. E essa é a promessa de fé. Tá certo? Então, o versículo de número 13, a promessa que Deus seria herdeiro, de que seria herdeiro do mundo, não veio a Abraão ou a sua descendência por meio da lei, e sim por meio da justificação ou da justiça, mas através da fé. Então, quando você ouvir alguém falar assim, olha,
principalmente quem trata com a teologia da prosperidade, né? Porque Deus fez uma promessa a Abraão e nós temos que reivindicar essa promessa, né? Então, toda a riqueza que Deus atribuiu a Abraão, Ele tem que retribuir a nós, porque nós somos herdeiros. Irmão, isso não é verdade, não é base bíblica. A nossa herança em Abraão é a herança pela fé, justificação pela fé. Por isso que, capítulo 5, versículo 1, dessa mesma carta de Romanos, onde nós começamos, né? Que diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, em meio, ou através, ou por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, logo o que voga para nós é a promessa que Deus fez para Abraão por questão de fé. Crer num Deus desconhecido, crer num Deus que nós não vemos. Hoje nós vimos as maravilhas de Deus, mas não vemos a Deus, não estivemos aonde Cristo morreu, mas pela fé nós cremos que isso aconteceu e isso é imputado a nós. Foi imputado a Abraão e é imputado a nós como justiça. Tá bom? Versículo de número 14. Tem alguma pergunta aí? Então, o versículo de número 14, ele diz, pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Olha que interessante. Se nós firmamos que somos herdeiros pela lei, então nós anulamos a fé, porque não tem como você tratar fé e lei junto, porque a lei, ela necessita que seja cumprida, mas nós não conseguimos cumprir a lei. Então, para nós não serve a lei, e sim a fé, porque a fé nós conseguimos porque é um dom de Deus que vem sobre a nossa vida, e nós conseguimos alimentar ou viver, né? Tem um trecho da Bíblia, um versículo que diz, e o justo viverá da fé. Por que ele vive da fé? Porque a fé é o dom de Deus na nossa vida, e nós fomos justificados por isso. Ser justificado não significa ser puro, não pecar mais. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a pecar. Porém, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E somos então justificados. Toda vez que pecamos, e esses pecados, voltamos a dizer, não são pecados enraizados na iniquidade, podemos falar assim, que a iniquidade é o extremo do pecado. Você viver em iniquidade é pecar todos os dias, todos os momentos, ter uma vida com intenção de pecar. Então, aquele que é justificado pelo sangue de Cristo que vem sobre nós, através da fé, cremos nisso em Cristo, então, logo nós passamos a buscar uma vida justa diante de Deus, porque temos o Espírito de Deus agora dentro de nós, dentro do nosso coração, e é Ele que vai sempre, ou todos os momentos, estar nos orientando a viver sem pecar. Então, os pecados que cometemos, é claro que não existe pecadinho e pecadão, mas consequência sim. A consequência de você cometer um pecado contra o seu irmão, de agredi-lo com palavras, é diferente de uma situação de adultério, de prostituição, né? Até porque adultério, prostituição e fornicação são pecados que nós cometemos contra o próprio corpo. E o resultado, ele passa a ser maior na crueldade para conosco. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então é como se nós tivéssemos levado à prostituição um templo que é de Deus, através do Espírito Santo. Aí caímos na mesma malha que Jezabel caiu. A mulher que levou o povo de Deus a se prostituir, espiritualmente falando. Há quem diga que Jezabel também se prostituía com homens, porém, não há prova disso, né? A prova é que ela faz o seu marido se prostituir com os deuses
né, o Baal e outros deuses que eram deuses cananeus. Tá certo? Resolvido aí, irmã? Muito bem, glória a Deus. Então ele vai dizer, Gálatas capítulo 3, vamos só relembrar, nós até já lemos o capítulo 3 de Gálatas, mas vamos recordar aqui no versículo 13, capítulo 3, versículo 18, aliás. Ele diz assim, olha, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Então, quando nós vamos falar de lei, não tem como falar da promessa. Qual foi a promessa mesmo que Deus fez para Abraão? Lembram disso? Capítulo 15 de Gênesis, versículo 5. Fazer dele uma grande nação, né? Deus chama Abraão para fora da tenda e fala para ele assim, dá uma olhada para as estrelas do céu, pode contá-las? E ele fala, não posso contá-las. Ele fala, então assim será a sua descendência. E ele vai dizer logo a seguir, e pela sua bênção, eu vou te prometer que todas as famílias, todas as nações da terra serão benditas em ti. Então, esta é a promessa que nós carregamos. Ser benditos em Abraão. O que é ser bendito? A palavra bendito quer dizer feliz. Uma pessoa feliz é bendito. É como se fosse bem-aventurado. Será bem-aventurado, será feliz. Então, nós somos benditos, nós somos felizes por ser descendente de Abraão na promessa de Deus. Isso não tem nada a ver com riqueza, isso não tem nada a ver com prosperidade material, nada disso. É a questão espiritual. E qual é a bênção que Deus determina na vida de Abraão para todas as nações da terra? Vocês serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Essa é a promessa. Então nós vivenciamos essa promessa, aí entra a lei, termina a lei, não termina, mas termina o tempo da lei em Cristo, porque Cristo cumpre a lei, e agora Ele restabelece esta promessa de Deus para com os homens, principalmente nós, os gentios, que não somos judeus, não somos descendentes judeus, porém descendentes da promessa de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então nós percebemos que a fé em Cristo, às vezes a gente trata ela com uma simplicidade tão grande, mas ela é maioridade na nossa vida, ela é tudo. Se não tivermos fé, se perdermos a fé, perdemos salvação, perdemos tudo. Agora, não tem como perder a salvação, porque Deus chama aqueles que são seus. E Jesus falou, ninguém arrebata eles da minha mão. Então não vai perder a salvação. Porém, nós temos que dar o devido valor a esta fé, porque somos conduzidos pela fé. Né? Novamente, o justo viverá da fé. E para que vivamos da fé, temos que ser justificados. E para ser justificados, necessitamos da fé. E isso não provém de nós, é dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, que veio sobre a nossa vida porque simplesmente Deus nos amou. Então, para Deus é simplesmente nos amar. Para nós é tudo na nossa vida, porque a fé é que nos dá o direito de receber a promessa para ser filho de Deus, ser o povo de Deus. E isso vai se cumprir, né, no dia do arrebatamento da igreja, onde aqueles que morreram em Cristo estarão com Cristo e os que estão aqui vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E a partir daí, né, logo em seguida, julgamento, juízo final, novos céus e nova terra, e viveremos para com o Senhor para toda a eternidade, louvando, adorando e bendizendo ao Senhor. Tá certo? Então, ele vai dizer isso, que a lei, para nós, ela anula a fé. Porque a lei é uma coisa que você tem que conquistar. E não é assim conosco. Versículo 15.
Porque a lei suscita a ira. Qual ira? A ira de Deus. Porque todo aquele que é transgressor da lei, ele recebe como pagamento a ira de Deus. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Olha que interessante. Então, a lei suscita a ira. Mas onde não tem lei, então não tem transgressão. E nós temos lei? Nós não temos lei, nós temos fé. Mas nós éramos transgressores, porque não tínhamos a lei, mas seríamos condenados da mesma forma. Porque com lei ou sem lei, todos nós éramos transgressores da lei. Mas a colocação que Paulo faz aqui, para que os romanos venham a entendê-lo, é que se não tem lei, não tem transgressão. Então, se não tem a circuncisão, porque o assunto aqui com esse pessoal, os romanos, era baseado na circuncisão. A briga começou, a discussão começou por causa da circuncisão. Então, não tem circuncisão para os gentios, então não tem transgressão. Não tem como trazer o gentio e adaptá-lo à lei judaica para que ele seja como o povo queria, né? Então, todo gentio tinha que ser circuncidado. Nada disso. A fé em Cristo Jesus é que opera na nossa vida. Aleluia! Porque se não fosse assim, nós estaríamos condenados e confinados ao inferno por ser transgressor. Versículo 16. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja garantida para toda a descendência, não somente a descendência que está no regime da lei, mas também a descendência que tem a fé que Abraão teve, porque Abraão é pai de todos nós. Então Abraão é pai de todos nós e não é pela lei, é pela fé, porque a lei não veio em Abraão, nem na época de Abraão. A lei é posterior a Abraão. Então veio Abraão, depois de Abraão Isaque, depois de Isaque Jacó, depois de Jacó as 12 tribos, e aí José vai para o Egito. Ele vai para o Egito, vendido, né, como escravo. E no Egito tem o processo lá dos 7 anos de muita fartura, depois o processo de 7 anos de escassez, de grande fome, naquele território de Canaã. E aí é onde José passa a ser o governador do Egito, um homem abaixo de Faraó, e ele orientado por Deus, ele cria grandes celeiros, passa a ser um excelente governador, e o Egito passa a ter muito dinheiro por questão de ter muito alimento. E ali, né, alguns chamam até de império egípcio, né, mas não chega a ser um império, mas foi uma nação que comandou outras, porque ele tinha aquilo que as outras nações não tinham. Então, as nações ali de Canaã, eles eram todos dependentes, naquele período de 7 anos, foram dependentes do Egito para ter mantimentos. Então imagina o dinheiro, a riqueza que conquistou o Egito, que conquistou o Faraó, que Faraó conquistou através desses 7 anos de fartura, que José cria grandes celeiros, colheram muito, e aí, depois de uns 7 anos, comandaram toda aquela região para que fossem comprar alimentos ali. E passando isso, nesse período da fome, é que José encontra os seus irmãos, que eles foram lá comprar também mantimentos, e aí José reconhece-os, e eles não reconhecem José, claro, porque eles venderam José. José tinha aí entre 13 e 15 anos de idade, era um garoto ainda, um adolescente, e quando eles chegam no Egito, né, já tinha se passado um bom tempo, e José já era um moço, um adulto, né, podemos dizer um adulto. Então, nesse período é que José conversa com Faraó, e para que não deixasse toda a sua família, a família do seu pai, lá na Canaã, porque nessa época eles viviam como nômades,
viviam como ciganos, né? Habitavam em tendas, e aí eles trazem toda a família de Jacó, a família de Israel, vem para o Egito, e o rei Faraó separa lá uma parte, se eu não me engano é o leste do Egito, não tenho bem certeza nisso, mas ele separa uma região para que a família de José então ficasse ali, habitasse ali. E era uma família muito grande, né? Porque eram as 12 tribos, e fora as 12 tribos, fora os 12 filhos, tinha já a 13ª filha, Diná, depois apareceu mais um ciarada por ali, mas é uma outra história, e o povo foi crescendo, e aí se tornou uma grande nação, maior até do que o povo do Egito, e José morre, né? E vieram outros faraós que não conheceram José, e aí perceberam que eles corriam o risco do povo egípcio ser escravizado, ou ser domado pelo povo hebreu, que era chamado, e aí ele pega e faz, né, um remanejo lá para que os hebreus passam a ser escravos do povo egípcio. E aí é onde se tem, né, toda aquela matança, depois, para que não crescesse muito, ele falou, nós precisamos dar um jeito, né? E na época não existia essas injeções, essas vacinas para aborto. Então, pegou um rei lá que numa época ele mandou matar tudo quanto era criança de 2 anos para baixo. Mata tudo, porque todos os machos, deixa só as fêmeas, só as mulheres. E foi isso que aconteceu, e nessa época foi que nasceu Moisés. Aí Moisés cresce, né? 40 anos ele vai viver, ele vive 40 anos lá no deserto, 40 no Egito, 40 no deserto, e depois com Jetro lá, casa, tudo, e aí depois mais 40 anos ele passa no deserto, mas levando o povo, agora ele arranca toda aquela nação, o povo de Israel, milhões de pessoas, né? E leva por 40 anos no deserto até chegar novamente na cidade de Canaã, da onde eles tinham tirado lá, José tinha tirado seu pai, porque eles não conquistaram, eles estiveram lá, mas não conquistaram Canaã naquela época. Tudo tem o tempo de Deus, né? Então naquela época não era tempo de Deus e nem tinha condições humanas, quantidade de pessoas para conquistar Canaã. Canaã é a terra que Deus prometeu, mas habitava em Canaã os cananeus. E foi necessário que todo aquele povo fosse vencido, tal, e essa é a história de Moisés. Aí com Moisés, Deus agora traz a lei, mas já era normal, ou vamos dizer, já era uma lei a questão da circuncisão em todo esse povo hebreu. Todos os descendentes de Abraão eram circuncidados. E aí eles levam isso para toda a sua vida, e aí no deserto Deus pega e dá as leis, dá os 10 mandamentos, e esses mandamentos são agora colocados ao povo, e depois mais leis vêm, e Deus começa a ratificar a esse povo o formato que Ele quer que esse povo viva e sirva a Ele, porque é o pacto que Deus fez lá com Abraão, né? Farei de você uma grande nação, e esse povo será o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, a lei, ela vem bem posterior, não é? São 5 gerações, deixa eu ver, Isaac, Jacó, depois Moisés, 4 ou 5 gerações, não chega a 6. Mais ou menos na 6ª geração é que acontece as leis virem. Então, a circuncisão predominou nesse tempo, para mostrar quem era o povo hebreu, quem era o povo de Deus. Mas a promessa que Deus fez a Abraão, ainda quando Abraão, não era nesse pacto da circuncisão. Era na fé que Abraão teve para crer na palavra de Deus e sair pelo deserto para um lugar que Deus ainda iria prover.
Então, esta fé é que justifica a vida de Abraão. E hoje nós somos filhos de Abraão, da promessa de Abraão, por causa desta mesma fé. E a promessa de Deus, ela vem sobre nossa vida dessa forma, tá certo? Então, se a justificação, veja bem, se a salvação, a justificação, viesse por obediência à lei que Deus estabelece ao seu povo, na época de Moisés, então todos nós estaríamos perdidos. Não só o povo judeu, mas também os gentios. Porque não éramos conhecedor da lei, porque não éramos judeus, mas éramos transgressor da lei. Entende? Nós transgredimos a lei de Deus, porque a lei de Deus está dizendo, não matarás, e os gentios matam. Não adulterarás, e os gentios adulteram. Não fala mal, e os gentios, nós fazemos todas essas coisas. Mas na fé proveniente agora da graça em Cristo Jesus, é que nos traz salvação. Então, se fosse pela lei, todos nós estaríamos perdidos, não haveria como ter salvação, porque ninguém consegue cumprir a lei. O único cumpridor da lei, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, nele, nós somos agora participantes desta fé. Tá certo? Alguma ideia? Alguma pergunta? Nenhuma dúvida? A sua dúvida da semana passada, a sua pergunta? A Bianca que não leu a sua pergunta. Então, a sua pergunta, você não veio no culto, fez a pergunta lá de casa, né? A pergunta da irmã Maria. Como as mulheres eram, como é que foi? Salvas. Na época da lei, exato. Porque não há circuncisão na mulher, não é? Não tem como circuncidar a mulher, só o homem. Então, a mulher alcança a salvação, ou alcançava a salvação, através do pai, através do marido e através do filho. Então, por isso que você vai encontrar em várias passagens, principalmente no livro de Salmo, que vai falar que a mulher, muitas vezes a mulher é estéril, porém ela se salva dando à luz a filhos. Para dar luz a filhos tem que casar, correto? Biblicamente falando, né? Agora, mundialmente falando, virou uma bagunça, virou uma baderna. Mas não é a questão de hoje, do nosso estudo hoje. Então a mulher, ela tinha o pai como o seu progenitor, e ele era circuncidado. E ela tinha o esposo, porque a mulher casava. Então, por isso que a mocinha lá com, sei lá, mais baseado lá entre os seus 17 a 25 anos, a mulherada da época do povo de Israel casava tudo. Você entendeu? Então ficava mocinha e tal. Quantos anos, Bianca? 20? Então, o pai da Bianca já falava, opa, vamos casar, Bianca. E não era a Bianca que escolhia. Mas hoje você escolhe o marido que você quer, né? Eu escolhi a mulher que eu quis, a minha esposa escolheu o marido que quis. Na época do povo lá, não. Eram os pais que faziam. Até um certo tempo no Brasil, tinha essas coisas, né? Houve muito casamento. Eu me recordo que meu pai contava umas histórias que era assim. A primeira esposa do meu pai foi os pais que fizeram o casamento. Né? Depois eu não sei. Mas era mais ou menos essa história. Meu sogro, minha sogra também acho que contava isso. Então, eles tratavam, né? E a mulher, ela tinha um valor. Embora tem gente que diz que a mulher não tinha valor. Mas a mulher, ela tinha um preço a ser pago. Lembra da história de Jacó? Jacó, ele foi trabalhar para Labão. Labão era tio dele, então as mulheres que Jacó casou eram primas. Mas ele primo de segundo grau, né? Na verdade. Ele pagou o dote, trabalhou 7 anos por Raquel e levou Lia.
Aí trabalhou mais 7 anos, era o valor do dote. O valor era o custo que tinha, só que não ficava para a mulher, ficava para os pais, né? Se tratando do povo de Israel, todo casamento demorava uma semana de festa. Olha que legal, não é? Uma semana de festa. As famílias se juntavam, convidavam os povos, as tribos vizinhas, e eles faziam aquela festa. E isso era natural no povo de Israel. A mulher não participava da festa, né? A mulher? Eu creio que sim. Os relatos não são precisos, mas ela tinha um período, se eu não me engano, são de 3 dias de lua de mel. 3 dias e 3 noites, que provavelmente eles não saíam da tenda, né? Mas é que a gente imagina a tenda, a gente imagina o quê? Uma cabaninha, né? Eu quando falo tenda, eu imagino um lençol grande com uma estaca no meio, mas a tenda dos caras era a tenda, né? Tinham cômodos dentro da tenda. Olha que interessante, não é? Então era mais ou menos nesse formato. Não foi o que aconteceu com Jacó, porque na primeira noite que ele passou com a mulher, ela via coberta, né, com véu, então não via o rosto da mulher. Não via. Então fazia-se a cerimônia, a mulher com o rosto coberto, porque depois que ela se arrumava lá para o marido era o primeiro homem a ver a mulher. Aí depois o casamento, lá à noite, e na tenda não tinha tanta luz acesa, porque se deixasse muita lamparina, acabava queimando os panos lá, né? Eu imagino essas coisas. Então era pouca iluminação. Ele não viu que não era a mulher que ele tinha escolhido. Ele foi ver no dia seguinte. Só que ele já tinha consumado o ato do casamento. Porque ali não tinha fórum, né? Não tinha cartório para consumar. Então, o casamento era a reunião na presença de Deus. Então, a autoridade maior sobre o casamento era o religioso, era Deus. O sacerdote fazia ali, né? Ou o líder da tribo fazia o casamento e passava a valer. E o casamento sempre vai se consumar com o ato sexual. Então, cumpre-se ali, né, a aliança entre marido e mulher, e aí passam a ser uma só carne. Aí ele acordou de manhã, sei lá, despertou, estava meio claro, olhou, não era a Raquel, era a Lia, né? Aí ele deve ter saído muito bravo da tenda. E foi lá tirar satisfação com o sogro, e a gente sabe como é que foi a história e tal, né? Mas Jacó não atentou. Lia era muito melhor que Raquel, né? Mas fica para um outro dia essa história aí. Tá certo? Então, a mulher era salva desta forma. Porque a questão de salvação não é pela circuncisão. Voltamos a dizer, é pelo pacto. Então, a circuncisão dava a eles o título de hebreu. Mas a mulher era tratada como uma hebreia, porque ela tinha o seu pai, marido e filhos. Raramente você vai encontrar, ou talvez não encontre, relatos de mulheres solteiras que não casavam, ficavam para titia na época do povo de Israel. Porque é um mandamento de Deus, né? É um sacramento o casamento, mas é um mandamento. Deixa o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher. Então, era natural. Já crescia e já tinha esse entendimento. Tá bom? Então, vamos lá. Versículo de número 17. Como está escrito, ou seja, né? Novamente uma citação lá do Velho Testamento. Eu o constituí por pai de muitas nações. Isso é Deus que está falando. Diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Paulo dá um sinônimo aqui de fé. O que é fé? Firme fundamento das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera.
E o Deus que nós servimos é o que vai cumprir o ato da fé em nós. Então ele traz à existência aquilo que eu creio, aquilo que eu tenho fé. Então Abraão creu em Deus, na promessa que Deus fez para ele: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou fazer de você uma grande nação. Então hoje, a nação de Israel é muito grande. Entre israelitas e judeus, a nação é muito grande. E além disso, tem os filhos da promessa da fé. Todos nós, os gentios que cremos em Cristo, nosso Senhor. Então Deus trouxe à existência aquilo que não existia, que era o povo que é bendito em Abraão. Versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, ele creu. Porque como que você vai esperar aquilo que você não sabe que você tem que esperar? Mas ele esperou. Sempre em Deus. E é por isso que se chama crer. Para vir ser o pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Mesmo Gênesis capítulo 5, lá que nós citamos, né? Assim será a sua descendência, como as estrelas do céu e a areia, ou os grãos de areia do mar. Não lembro se foi aqui ou se foi lá na Central que eu falei a respeito de... O dia que você tiver uma curiosidade de ter noção do que é o povo de Deus, vai na praia, pega um pouquinho de areia, coloca aqui em cima da mesa, né, espalha e começa a contar. Um punhado só. Não vai pegar uma latinha, pega um punhadinho, pega com a mão assim, um punhado. Você desiste. Você desiste. Porque é muito grãozinho que tem. É muito. Então a gente desiste de contar. Então é isso que Deus fala para Abraão. Olha, você pode contar as estrelas do céu? Não, não posso. Não tem como contar. E a areia do mar? Piorou. Não tem como contar. Assim será a sua descendência. Então talvez Abraão, naquele momento, não entendeu a proporção que o povo de Deus está hoje na face da terra. A proporção. Não estamos falando aqui de protestantes, de evangélicos, porque a palavra evangélica ficou meio banalizada, não é? Mas vamos falar de filhos de Deus, verdadeiros cristãos, que muita gente acha que é um povo pequeno, mas não é um povo pequeno, não. É muita gente, é muito povo, é muitos filhos, né? Nós precisamos entender sempre o contexto que as coisas são faladas, né? Porque tem um texto que diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Mas isso nós estamos falando numa proporção, nesse momento, o contexto dessa palavra está falando sobre toda a humanidade. E aí, por exemplo, se nós vamos pensar na humanidade, nós pensamos na humanidade de hoje, correto? Hoje nós somos o quê? Acho que 6 bilhões de habitantes. Bianca, você que estudou por último que eu. É mais ou menos isso? 6 bilhões? 7... Eita, essa é a Bianca. 7,5 bilhões de habitantes na face da Terra hoje. Imagina, há 50 anos atrás, quantos tinha? Aqueles não são esses. Então, 7 agora, há 50 anos atrás, sei lá, 5, já são 12, há mais 50 anos atrás. Então, imagina, a cada geração aí de 50 anos, os bilhões vão se multiplicando. Então, é muita gente. E a gente imagina só assim. Por exemplo, você fala assim, o que é uma multidão? Todo mundo que mora em Tibiriçá. Mas todo mundo que mora em Tibiriçá é uma multidão aos nossos olhos. A um olhar micro. Lembra disso? E o olhar, aí você vai colocando ele no macro. Então, Tibiriçá,
sei lá, deve ter umas 2.000 pessoas, né? Faz 11 anos que foi feito um censo em Tibiriçá. É 3? Então, mas se calcula por cima, né? Não tem censo. A gente podia fazer um censo aqui em Tibiriçá, né? Isso. Todo o distrito Tibiriçá. Mas bem que a gente podia fazer um censo, né? O último foi em 2010, tem muita coisa para se atualizar. Mas imagina, aí mudamos para Bauru. Olhar em Bauru, já são 384.000 pessoas, mais ou menos. Olhamos para o estado de São Paulo, já não vou nem falar porque eu nem lembro a última vez que essa ideia. Brasil, América do Sul, não é? Aí tem o quê? Continente americano. E depois toda a esfera de todos os países da face da Terra. Então é muita gente e muito tempo, né? Eu fico imaginando, eu estava lendo uma parte da história de John Wesley, e quando John Wesley sai de dentro da igreja para pregar fora, porque ele foi impedido de pregar nos púlpitos da igreja anglicana, que na época era a única igreja que tinha, né? Então, onde tivesse igreja, era igreja anglicana. E aí, como ele vem trazendo um novo ênfase, trazendo uma manifestação de Espírito Santo, e o povo que estava na igreja, os pastores anglicanos, eu imagino aqueles caras de sério, já meio de idade, não é? Se você falar assim, vamos cantar aquele corinho, a alegria, não pode, isso não pode, não é? Nós temos que ter reverência. Eu fico imaginando, né? Eu vou lendo a história e viajando na história, e John Wesley sai o Wilterfield, e sai alguns outros pregadores, eles vão pregar debaixo de árvore, na praça. Muitas vezes John Wesley pregava em cima do cavalo mesmo, nem descia. Estava passando, tinha uma multidão, ele começava a pregar ali. E com o passar do tempo, reunia-se 1.000 pessoas, 2.000, 3.000 pessoas para ouvir um sermão de John Wesley no meio da rua. Aqui tinha a comunidade de Tibiriçá, de repente ele aparecia aí montado no seu cavalo, todo mundo, olha lá o pregador. E aquele povo se juntava para ouvir, né? Eu fico imaginando. Eu vejo Deus fazendo milagres, porque como se prega para 3.000 pessoas em cima do cavalo, sem microfone, todos ouvem. Sim. Um milagre que Deus faz na audição. E até porque o que acontece, gente, é que hoje nós nos acostumamos com microfones, não é? E também nós estamos falando aqui, mas só para vocês entenderem fácil, rápido, um boiadeiro, que hoje também está bem escasso, né? Mas o boiadeiro, aquele que não tinha o berrante, ele chegava num certo lugar do pasto e ele gritava com o gado. Ei, sei lá, cada um tem um jeito, né? E o gado se juntava. Imagina como que era o povo. Então, muitas vezes, quando nós estamos numa multidão, o que foi que ele falou? Ele falou que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E não é esse negócio de penitência que vai nos salvar, não. O pregador falou. E ouvindo e transpassando, e aí vem o milagre, como você disse, o milagre na retórica, o milagre na fala, que ela se distribui e são repetidas. Me faz lembrar Neemias, diante da multidão. Neemias congrega todo o povo diante do templo. Diante do templo. E aí ele pega e Esdras abre o livro da lei, o Torá, e Esdras começa a falar. Me lembro também de Moisés. Moisés, ele fazia isso, congregava o povo, ou seja, reunia, chamava o povo, todo mundo se juntava. Imagina, 200, 300,
Segundo os historiadores aí, chegou a ter 2.300.000 pessoas caminhando no deserto lá. Imagina. Mas só imagina multidões e multidões. E aí quando Jetro, sogro de Moisés, ele fala assim, cara, vou te dar uma dica. Em vez de você ficar falando para esse povo, você está ficando rouco, o povo fica o dia inteiro em pé ouvindo você. Divide isso, chama 70, e divide 70, e divide por 100. E foi isso que eles fizeram, né? Começou a dividir o povo por grupos de 1.000, e nos grupos de 1.000, colocavam 10 para falar, para cada um falava para 100 pessoas. Ficou mais fácil. É o que hoje nós falamos, né? Por exemplo, na nossa igreja metodista, o nosso sistema hierárquico é bispo, superintendente e pastores. E os pastores dispõem de missionários, de evangelistas, que atuam em pontos missionários e congregações. Imagina o bispo Adonias gritando, vamos se reunir! Ele é de São José do Rio Preto, como é que a gente vai se reunir? Não é? Então ele, por exemplo, quando tem um texto que é para que todos os metodistas da quinta região saibam, então ele descreve o texto lá, vem para o SD, que passa para todos os pastores, que passa para cada um na sua congregação, e aqueles pontos missionários ele designa para os missionários e os evangelistas, e todo mundo chega. Então, imaginamos que na época acontecia isso também. O que foi que ele falou? Eu não entendi. Ele falou isso, isso e isso. Então, a retórica, né, ou o relato, né, é audível a palavra. Na época do povo de Israel não tinha escrita, então só tinha o livro da lei. Mas ninguém mais dispunha de escrita. Então era sempre pela fala, pela oratória. Tá? Oratória quer dizer falar, né? Descrever, dispor o sermão em palavras. Tá certo? Então, ele faz dessa forma. E quantos milhões de pessoas que não ouviram, a ponto dele ser conhecido mundialmente e classificado como um dos heróis Por que da fé? Não deveria ser da obra? Se fôssemos conjugar salvação por obras, então nós teríamos que relatar as obras que John Wesley fez, para assim ver se ele tem justificação. Mas independente do que ele fez, de certo ou de errado, porque eu posso apontar erros na vida de John Wesley. Ele não via desse jeito, eu vejo. Mas isso, eu não posso colocar em xeque a salvação dele, porque a salvação vem pela fé. Então ele foi para a rua porque ele tinha fé. Ele creu que aquele que falava com ele, que colocou nele uma situação diferente do que ele vivia no púlpito anglicano, era necessário que ele crescesse. E ele creu nisso. E o Espírito Santo o leva para o lado de fora. E tanto ele quanto o Hilton e outros pregadores que vieram, então todos eles chamados de heróis da fé, porque eles vivenciaram a fé através dos seus atos. Então, por ter fé e crer em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e crer na necessidade do Evangelho se expandir, foi que eles saíram pregando o Evangelho, né, para todos. E aí vem aquela frase tão conhecida de John Wesley, que hoje a gente acaba passando por cima, né? O mundo é a minha paróquia, ou seja, eu preciso pregar em todo mundo, eu não vou ficar confinado dentro de uma igreja. Por exemplo, nós aqui em Tibiriçá, qual é o conceito que nós temos nesta frase de John Wesley? Nós não temos que ficar aqui contentes com um culto de quarta-feira e um culto de domingo. Só nós aqui, e o restante do povo aí. Tudo bem que tem mais um punhado de igreja, mas vamos falar da nossa missão. Qual é a minha missão? É ir aí fora, é convidar. Você mora aqui, você convida o seu vizinho, seu parente, seu amigo, convida o motorista do ônibus, convida o dono da padaria, o dono do mercado. Vamos convidar, vamos anunciar a Cristo, para que a gente se reúna, independente de ser dentro dessa congregação ou do lado de fora. Tá certo? Então, Então, o povo de Deus é muito grande. São numerosos. Apocalipse, João vai dizer que são milhares de milhares, né? E vi milhares de exércitos
conjecturando, na fala do passado, todo o exército era acima de 2.000 pessoas, 2.000 soldados. Então é sempre muita gente que se trata. Quem são esse povo, essa grande multidão, né, que estão de branco? Esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram seu sangue no sangue do cordeiro, papapá. Então é sempre suas vestes, né, no sangue. O que eu falei? Lavaram o sangue no sangue. Ah, lavou o sangue no sangue. Aí fica purificado mesmo, hein? Sangue no sangue fica bom. Tá certo? Então, Abraão, com toda a fé, mas eu acredito que ele não conseguiu imaginar esse tanto de multidão que seriam abençoados ou seriam herdeiros dessa promessa que Deus fez na vida dele. Porque você tem dificuldade para entender essa multidão. Mas é só olhar para a areia do mar e para as estrelas do céu, que isso é o que Deus fez. Deus trouxe à existência aquilo que não existia e acabou cumprindo a promessa sobre a vida de Abraão. Ok? Versículo 19. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Olha que interessante. Sem enfraquecer na fé, ou seja, ele continuou firme na fé. Ele continuou forte na fé. Levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Deixa eu tirar aqui o óculos, porque a gente não vai ler mais hoje. Já são 15 para as 9. Mas, olha que legal. Vamos imaginar essa fase de Abraão. Por que eu quero que vocês imaginem? Porque nós estamos tratando de fé, gente. A fé. Muitas vezes hoje, nós não damos o devido valor à fé. Nós ficamos procurando situações que são reais para que a gente se firme nessa realidade. Firmar o que estamos vendo. E não é isso que o Senhor quer. Nós temos que ser firmados na fé. E a fé é aquilo que não vemos. Por exemplo, nós somos uma congregação pequena, correto? Nós temos aqui 9 pessoas congregando. E qual é a nossa visão material? Não é os 9? 9 com 2, eu e a irmã Maria, 11. Então nós estamos aqui em 11. Beleza. Se olharmos pela visão material, nós enxergamos 11. Mas qual é a promessa de Deus para a nossa vida? Ide, pregai o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Esses sinais seguirão os que creem. Nós cremos que se pregamos o evangelho, o Espírito Santo pode converter as pessoas? Se nós cremos nisso, qual é a nossa visão espiritual para a nossa congregação de Tibiriçá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos ser bem realistas hoje. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nós temos 16 bancos nessa congregação. Quem nunca viu o Tibiriçá está convidado a vir. Vem aqui congregar conosco, adorar a Deus conosco. 16, é isso que eu contei? 16 vezes 4, 32, 64 pessoas. Então, a nossa visão espiritual é que estamos congregados em 24 pessoas. 64, perdão. É que hoje é dia 24. E hoje nós completamos, eu e minha esposa completamos 31 anos de casamento. Não é? Então o 24 está falando forte hoje, né? Porque imagina um homem esquecer a data de aniversário de casamento. É o papel e a caneta para assinar o divórcio. Então tem que tomar cuidado, tem que ficar esperto. Mas então a nossa visão é de 64 pessoas.
Aí você vai dizer assim, pastor, não se iluda, não temos 64. Ok, quando Deus entra com promessa, Abraão olha, e ele viu a multidão que era a sua descendência? Não, tanto que Deus faz dois comparativos. Olha para as estrelas do céu. Pode contar? Não. Olha para a areia do mar. Pode contar? Não. É isso que eu vou fazer na sua descendência. Só que Deus está falando para Abraão, e os dias se passam, Deus renova ou faz um pacto com Abraão com 99 anos de idade. Irmão, eu tenho 56. E tem hora que eu estou no bico do corpo. Tem dia que o calor me derruba. Não precisa guerra, o calor. Agora imagina 99 anos de idade. Eu preciso ter o vigor e ter na minha mente, olha só, que eu preciso estar num estado de força erétil, entendeu ou não? Ou seja, como homem, como marido, como macho, eu tenho que estar a ponto de uma virilidade para conseguir gerar na minha esposa um filho. Tem mais agravante? Tem. A minha esposa é estéril. Quantos aninhos tem a Eva? 90 anos. Eva. Olha eu fazendo Abraão adulterar. Sara, 90 anos. Abraão com 99 e Sara com 90. Vai nascer filho aí, irmão? Menopausa, muito mais pausa, multiplicada pausa, tudo quanto é pausa eu já tinha visto sobre a vida de Sara. Mas o que aconteceu? Ele não perdeu o vigor e não perdeu a fé. É isso que ele está falando aqui. Ele manteve essa fé. Se Deus prometeu, Deus há de cumprir. Olha só. Deus prometeu, Deus vai cumprir. E é puramente fé em algo que ele não foi criado nisso, irmãos. Deus chamou Abraão, lembramos, com 86 anos de idade. O povo que Abraão vivia, os seus pais, não eram servos de Deus. Eram daqueles que não estavam nem aí com Deus, ou já tinham se enrolado com deuses cananeus. E tantos outros que, naquela época tinha muito Deus. Então é desse formato. Então quando eu olho para a congregação de Tibiriçá, todo culto que eu venho aqui, eu olho e pela fé eu contemplo esses bancos todos lotados. O que está faltando? Só está faltando o tempo de Deus. Agora, qual é a minha função? Qual é a nossa função? Ide, pregai, anunciai às nações. Eu preciso falar para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu parente, o meu conhecido, ou talvez quem eu não conheço. É que vocês devem conhecer todo mundo aqui, né? Mas no meu caso não, eu não conheço. Mas eu tenho que chegar e falar assim, olha, eu quero te apresentar Jesus. Nós nos reunimos ali, naquela congregação, porque nós servimos a Jesus ali. E anunciar o Cristo ressurreto. E é Deus que faz esse trabalho através do Espírito Santo. Ele convence o homem do pecado e traz na escrita de Atos dos Apóstolos, né, capítulo 2 ou 3, agora estou em dúvida, mas entre 2 ou 3, pode ler, que vai dizer que Deus acrescentava todos os dias aqueles que haveriam de ser salvos. Quem é que traz? É Deus. Eu saio e convido. Quem manda para cá é Deus. Então, se eu, você, se nós estivermos no mesmo objetivo, esse salão fica pequeno para o que Deus vai fazer. A promessa de Deus é para que nós tenhamos um povo grande, uma multidão reunida em nome de Jesus Cristo, pela fé em Cristo Jesus. O que nós precisamos fazer? A nossa parte. Porque se temos fé, nós cremos que Deus vai fazer.
Que dia? Não sei. Quando que é? Não sei. Talvez com 99 anos? Sei. Mas que vai acontecer, vai, porque é promessa de Deus. Então, nós, às vezes, ficamos presos só na matéria. Ai, mas nós estamos em pouquinho, vamos desanimar? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Em todo o tempo que nós estamos em pouquinho, eu costumo dizer assim, olha, se nós estamos num grupo pequeno, e a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, o percentual de divisão, claro que eu estou fazendo uma analogia, né, no meu conceito, o percentual de divisão de bênção é maior para nós, não é? Vamos lá, 100% de bênção aqui, dividido para 64 pessoas, é um X. Dividido para 11 pessoas, é Y. Então nós somos muito mais abençoados. Não é? Muito mais abençoados. Hoje nós temos condições de conhecer todo mundo, todos os irmãos, cumprimentar a todos. Você vai numa igreja grande, muitas vezes você nem vê o pastor. Então, nós temos que aprender sempre a olhar o lado bom, porque nós vivemos pela fé. Somos justificados pela fé. E é nisso que nós vamos caminhando dia após dia. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Faltam 5 para as 9, nós vamos parar por aqui então. E se Deus permitir, semana que vem continuamos do versículo de número 20, que ele vai falar sobre manter esta fé aí, não duvidando, porque quem duvida é porque não tem fé. Quando Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas, é porque ele estava vendo, ele não teve fé. Ele estava vendo Jesus andar. E Jesus ordenou, então ele desceu e foi. Era o momento que ele tinha que exercitar fé para crer que tudo que Deus faz, que Jesus falava acontecia, mas ele estava somente na matéria, na visão material. Tanto que ele sentiu o vento, teve medo, duvidou e começou a afundar. Aí teve que gritar por socorro. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Lembrando então aos irmãos que domingo não estaremos aqui. O nosso filho Guilherme que estará aqui com os irmãos para cultuar a Deus conosco. Tá bom? Então nós vamos orar agora e agradecer a Deus. Queria pedir para minha esposa vir aqui. E queria convidar vocês para vir um pouquinho mais para cá, chegar aqui bem pertinho da gente, porque aí vocês estendam as mãos e nos abençoam. Olha que legal. É isso, irmã Maria? Muito bem. Pode tirar a máscara, você está do meu lado. Eu sei que você quer mostrar a máscara, que é bonita, é você que faz, tal, né? Mas vamos orar. Estemos suas mãos para cá, então. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, por esses momentos abençoados que passamos na Tua presença, meditando na Tua palavra, conhecendo a Tua palavra, através, Senhor, da orientação do Teu Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, a viver cada dia mais por esta fé. Acrescenta esta fé, Senhor, gradativamente ao nosso coração. E nós sabemos que essa fé, ela vem pelo ouvir da Tua palavra. Por isso que nós amamos ouvir a Tua palavra, Senhor. E a nossa fé sendo aumentada. E que nós possamos vivenciar a Tua promessa para a nossa vida, para a vida desta congregação. Que nós venhamos a ser muitos a estar trabalhando para o Teu reino. Nós Te louvamos por isso. Eu quero Te agradecer, ó Deus, neste momento, pelos 31 anos de união que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, por esta mulher que o Senhor tem dado à minha vida. O maior presente que o Senhor me deu depois da salvação foi a vida desta mulher, esta valorosa, Senhor, que sempre esteve comigo, Senhor, nas dificuldades, nas lutas, nas tristezas, e eu Te louvo por isso, porque o Senhor nos tem sustentado. Não temos condições, Senhor, materiais para muita coisa, mas o Senhor tem depositado um amor tão grande em nosso coração, e através desse amor é que nós vivenciamos dia após dia. Vivenciamos a Tua palavra e o Teu Espírito. Por isso eu Te louvo, Senhor.
pela vida da minha esposa, pela vida da minha família que foi constituída através da nossa união. E que a glória do Senhor continue sobre a nossa vida, hoje e até o dia que o Senhor assim quiser. Em o nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos pela vida dos teus filhos que aqui estão, pelos que nos assistem pelas redes sociais. Que a tua glória seja sobre a vida de cada família, Senhor, de cada lar. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Faz a conchinha. Que o grande amor de Deus Pai e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e para sempre. E juntos vamos dizer amém. Está encerrado em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E vão com Deus e até a próxima, se Deus permitir.